Boa tarde, alunos do 8º ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de Geografia hoje, do terceiro bimestre, é com o tema A Formação Histórica do Continente Americano. Então, a nossa aula de hoje vai trabalhar todo esse contexto, que vocês poderão também estar acompanhando pelas páginas do livro didático que será disponibilizada na plataforma. A habitação da América, como aconteceu o surgimento das primeiras populações na América, da habitação. Quando os europeus chegaram à América, muitos povos habitavam o continente já há milhares de anos. Esses povos eram distribuídos por todo o território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. Ou seja, eram povos que eles estavam bem distribuídos e eles apresentavam uma organização. A maioria das populações nativas da América vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos e vegetais e da agricultura. Já os povos Inca, Maia e Azteca, eles se diferenciavam por apresentar organização social complexa. Tinha uma economia baseada na agricultura. Essas três sociedades organizavam-se em cidades onde o comércio era bem estruturado. Então, os demais povos nativos, neles viviam, que nem a gente viu, da pesca, coleta de frutos, caça. Já essas três sociedades, que era o povo Inca, Maia e Azteca, eles viviam mais em cidade onde o comércio era bem estruturado. Essas três sociedades também, elas dominavam também conhecimento de arquitetura, matemática, astronomia e técnicas de fundição do ouro e da prata. Por isso que eles procuravam cidade do comércio bem estruturado, porque eles tinham esse domínio. Aí nós temos um mapa aqui que mostra, a América pré-colombiana e mostra os três impérios, o Império Azteca, o Império Inca e o Império Maia, Cada um definido com sua cor. Você analisando pela cor, o Império Inca era o maior, que está pintado de verde. Em segundo, de vermelho, que era Azteca, e o laranja era o Maia. A conquista do continente americano. A partir do século XVI, as potências europeias, principalmente Espanha, Portugal e Inglaterra, direcionaram suas conquistas territoriais para a América com o objetivo de extrair recursos naturais. Então, essas três potências europeias, Espanha, Portugal e Inglaterra, eles foram procurar conquistar o continente americano com o intuito de fazer a extração dos recursos naturais que tinha na América. Muitas das populações aborígenes, que já nós vamos entender o que viviam no continente, foram exterminadas, tanto em decorrência das guerras pela posse da terra, como pelas doenças resultantes do contato com os conquistadores. Em várias áreas, os europeus submeteram os povos nativos à escravidão e os obrigaram a integrar o sistema colônia. Então, aborígenes nada mais é do que aquele que é nativo do lugar em que habita e descende dos povos que ali viveram. Então, quando os europeus chegaram para conquistar o continente americano, eles já encontraram muitas populações nativas, que são os aborígenes. E muitos deles morreram em decorrência das guerras por essa luta, por essas terras americanas e também por algumas doenças. A partilha da América e a herança colonial. No século XVIII, o continente americano estava quase completamente dividido entre as principais potências europeias da época. A partir daquele século, as colônias europeias da América deram início ao processo de independência do domínio europeu. A emancipação política, contudo,
não significou o fim da influência europeia em todo o continente. Então, mesmo que a América teve a emancipação política, mas isso ainda não significou que ela não estava sendo influenciada pelas principais potências europeias em todo o continente. A maioria dos nossos novos países manteve a base econômica imposta no período colonial. Produção e exportação de produtos agrícolas e de recursos minerais e importação de produtos manufaturados ou industrializados. Então, aqui era a base imposta no período colonial, né? Tinha que produzir e exportar os produtos agrícolas e importar os produtos manufaturados ou industrializados. Aí nós temos aqui o mapa que mostra o domínio europeu na época, na América, né, no século de 17 e 18. Aí nós temos espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e outros grupos que tiveram domínio, né, europeu na América. Os povos e culturas do continente americano. A diversidade de povos e culturas na América é anterior ao processo de colonização europeia iniciado no século XV. Ou seja, antes de ter esse processo de colonização, já existia uma diversidade de povos e culturas na América. No entanto, a colonização modificou costumes e dinâmicas da população do continente. A conquista desses territórios pelos europeus gerou guerras e conflitos, bem como relações de poder desiguais entre colonizadores, nativos indígenas e africanos trazidos para a América na condição de escravizados, e essas tensões, né, de guerras, relações de poder, influenciar diretamente o desenvolvimento econômico, político, social e cultural dos países americanos. Então, como tinha essa relação de poder desigual, então eles foram sendo influenciados e foram procurando se desenvolver. Como a colonização não ocorreu de forma homogênea, ou seja, não foi igual em todos os países, atualmente podemos encontrar na América desde regiões com a população com traços multiculturais até regiões nas quais a população se organiza em modos de vida tradicional, como alguns grupos indígenas e comunidades quilombolas. Então, na América, mesmo tendo a colonização, ainda existe esses dois grupos, né? População com traços multiculturais e população vivendo ainda de modos de vida tradicionais. Povos em destaque na América. Vale destacar a preponderância dos seguintes povos, né? Povos indígenas, povos de origem europeia e povos de origem africana. Povos indígenas eram os que possuíam forma de organização social e política variadas quando a chegada dos europeus na América. Os diferentes tipos de organização permitiram aos indígenas diversas formas de resistência ao domínio europeu e, posteriormente, às imposições dos estados independentes. Desse modo, muitas comunidades conseguem manter suas tradições até os dias de hoje. Então, os povos indígenas foram povos que se destacaram na América e eles conseguiram manter suas tradições até os dias de hoje. Povos de origem europeia. Eles estabeleceram colônia inicialmente na costa leste da América e expandiram seu domínio para o interior do continente. O domínio não foi apenas territorial, mas cultural. A organização social e o modo de vida de europeus foram impostos aos demais povos. Então, além dos povos de origem europeia ter tido domínio territorial, ter conseguido território, eles ainda conseguiram ter um domínio cultural, né? Porque eles faziam a imposição aos outros povos a viver de acordo com sua organização social e seu modo de vida.
O terceiro povo que entrou em destaque na América são os povos de origem africana. Eles foram trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Os escravizados possuíam forma de organização e sociabilidade que, em muitos casos, foram mantidas ou restabelecidas na América. Assim como os indígenas conseguiram preservar muito de suas tradições. Então, aqui nós acabamos de ver os 3 tipos de povos que se destacaram na América, né? Povos indígenas, povos de origem europeia e povos de origem africana. As influências culturais. Após o período colonial, houve novos fluxos migratórios. Durante o século XIX e XX, muitas famílias de origem europeia e asiática imigraram para a América, em busca de melhores condições de vida. As regiões onde esses grupos se estabeleceram, em geral, economicamente mais desenvolvidas, foram influenciadas pela sua presença. Então, devido ter essa imigração, né, de famílias de origem europeia e asiática, então eles fizeram com que influenciasse, né, tanto na economia, como também na questão dos fluxos migratórios da América. Atualmente, a imigração continua a ser um fator de grande impacto cultural, ou seja, sempre está tendo imigração para a América. Por ter despontado como potência econômica durante o século XX, hoje em dia, a forte influência cultural dos Estados Unidos pode ser observada nos principais centros urbanos do restante do continente americano, onde a população consome muitos produtos estadunidenses, como filmes e músicas, além de adotar hábitos e comportamentos similares ao da população desse país. Entretanto, às vezes é possível observar o fenômeno contrário, em que uma cultura hegemônica sofre influência dos povos que com ela convivem. Então, hoje, a gente observa que a maior forte influência cultural na América é a influência cultural dos Estados Unidos, né? Que é observada em vários aspectos. Então, os Estados Unidos é um país de grande influência na América em diversos setores. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e a nossa atividade da próxima aula será referente a esta aula de hoje e qualquer dúvida vocês podem estar perguntando e eu desejo a todos uma boa tarde e bons estudos.